Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estão começando essa manhã aqui junto comigo na palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor é o que nós precisamos para guiar os nossos caminhos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte é buscar Ele, a nossa parte é a obediência à palavra, a nossa parte é lutar contra aquilo que atrapalha nosso relacionamento com Deus. E a parte do Senhor em nós, Ele liberou lá na cruz, Ele libera sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não há história que Deus não possa mudar, não há pessoa que Deus não possa transformar, não há realidade que Ele não venha mudar, não há cidade que Ele não possa mudar, não há uma nação onde Ele não possa mudar. Nós fazemos parte de um avivamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a terra. Você é alguém que entregou o seu coração para Jesus. Então viva com dignidade, viva de maneira digna, viva com honra no seu coração, viva com alegria no seu coração, viva com gratidão no seu coração e honre a presença de Deus que você carrega dentro do seu coração, em nome de Jesus. Bom dia para todos que estão aqui participando com a gente. Você que escolheu estar com a gente aqui ao vivo e consegue, alguns não conseguem, mas alguns escolhem não estar, mas você escolheu estar. Eu quero parabenizar você. E você também que de repente está vendo a gravação após, eu também quero parabenizar você. Parabenizar você pelo seu empenho em buscar a palavra de Deus. Vamos ver quem está com a gente aqui. Vamos ver quem está ao vivo com a gente. A Dona Lina, bom dia, Dona Lina. Débora, bom dia, Débora. Dena, bom dia. Silvana, bom dia. Jussara, bom dia, Jussara. Débora, da Estética Animal, bom dia. Eunice, bom dia. Bom dia, Tassiane. Mari, Maria Lúcia. Silmara, bom dia. Bom dia, Suzane, Cirleia, Francineide. Bom dia, Elisete, Namir. Bom dia, Fran. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Natália. Bom dia. E aí vamos fazer assim, ó. Vamos todo mundo colocar um bom dia aqui nos comentários? Vamos encher aqui de bom dia. Bom dia, família 659. Quem aqui ontem viu um vídeo, uma oração que eu publiquei no Instagram, uma oração por cura? Quem aqui viu esse vídeo? Eu vou pedir para você que ainda não viu, né, vai lá, é uma oração por cura. Eu creio que chegarão muitos testemunhos daquela oração, em nome de Jesus. E você pode compartilhar também com alguma pessoa que está passando esse tempo de enfermidade. Tá bom? É uma oração de fé em nome de Jesus. Eu creio que trará os seus frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estamos com 80 pessoas ao vivo. 80 pessoas ao vivo com a gente. E agora nós vamos compartilhar esse devocional. Vou pedir para você a gentileza. Eu só vou te pedir isso, eu não vou te pedir mais nada. Só isso. Vai lá, compartilha aqui esse devocional com mais 20 pessoas. Quem vai fazer essa gentileza aí? Vai lá, pessoal, quem vai fazer essa gentileza? Com mais 20 pessoas. Eu vou compartilhar com alguns aqui também. Vou compartilhar e você faz o mesmo. Vai lá, 30 segundos para você compartilhar, dá tempo. Ó, tô compartilhando. Pronto, compartilhado. Se você compartilhou, coloca aí nos comentários um joinha dizendo que compartilhou. Deixa eu colocar aqui
uma música de oração. Abra comigo em Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Romanos 13, do 11 ao 14. Bom dia aos que chegaram aí. Obrigado a todos que compartilharam. E vamos para a palavra? Romanos 13, do 11 ao 14. Diz assim. Eu vou marcar aqui para os próximos conseguirem saber o texto. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgia e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional, tá bom? Nova versão internacional, a NVI. Quero fazer uma oração antes de compartilhar aqui a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, venha ministrar o nosso coração nessa manhã. Cada pessoa, onde elas estiverem, Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que sabe de tudo que nós precisamos, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, edifica a nossa vida, fala ao nosso coração, nos sustenta debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, bom dia a todos que chegaram aí durante a leitura do texto bíblico. A gente leu Romanos 13, do 11 ao 14. Esse texto é muito conhecido, né? O texto do capítulo 13 de Romanos. Porém, essa parte aqui talvez um pouco desconhecida. Não sei se algum versículo aqui já era um versículo conhecido seu. Você pode até comentar aqui. Mas acredito que a maioria das pessoas talvez já passaram por aqui, com certeza. Quem já leu a Bíblia toda já leu esse texto. Mas talvez não se atentou a esse texto. Eu quero destacar alguns pontos. Vou destacar aqui 4 pontos para nós meditarmos nessa manhã. Primeira coisa que me chama a atenção, versículo 11. Compreendendo o tempo em que vivemos. Isso se chama discernimento. Nós precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo. Uma das coisas importantes para os cristãos é buscar na presença de Deus um direcionamento. Senhor, revela ao meu coração o tempo em que nós estamos vivendo. Porque a maioria das pessoas, elas estão correndo atrás do vento. Elas estão correndo atrás de um compromisso, de uma agenda, de alguma coisa. A maioria das pessoas vive uma vida sem plano nenhum. A grande maioria das pessoas vivem uma vida sem plano nenhum, sem direcionamento nenhum. Essas pessoas são aquelas chamadas massa de manobra pela sociedade. E a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas é aquele ditado popular, vende o almoço para comer a janta. Porém, o cristão não pode ser assim, ele não é assim, porque o cristão, ele tem Jesus no coração dele. E o cristão, ele é guiado pelo Espírito Santo. Você entregou a tua vida a Jesus? O Espírito Santo de Deus, então, habita no seu coração. Você é guiado por Ele. Você pode perguntar para Ele, Senhor, qual é o momento que eu estou vivendo? Senhor, qual é o próximo passo?
Senhor, o que está diante de mim. Deus prepara o nosso coração. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Isso é opinião pessoal minha. Pela experiência do pastoreio eu percebo isso. Que Deus, inclusive, nos dá sinais na vida do próprio cristão de quando é o nosso dia, o dia da nossa morte. Deus prepara o nosso coração para isso. O coração do cristão. Porque o Espírito Santo está ali, o Senhor que sabe de todas as coisas. Então até para esse dia o Senhor nos prepara. Até para esse dia nós somos preparados. Não quer dizer que Deus... Eu não acho que Deus vem e fala, ó, tal horário você vai morrer. Eu sinto que Deus, Ele prepara o nosso coração para isso. Estou falando de um ponto final aqui nessa terra. Não para nós, não é o ponto final da nossa vida, mas um ponto final aqui nessa terra. Então nós precisamos ter discernimento. Você percebe que o mundo mudou? Aliás, ele sempre está mudando. Está sempre em mudança. As cidades estão sempre em mudança. As pessoas estão sempre em mudança. As roupas das pessoas estão sempre em mudança. Né? O estilo das pessoas, as palavras das pessoas, o idioma está sempre em mudança. As coisas estão em completa mudança. E aí nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Se a gente consegue pegar a chave, consegue pegar o eixo do tempo em que nós estamos vivendo e ter esse discernimento, você pode ter a certeza que mesmo que você pareça que esteja correndo na contramão do mundo, você está no caminho certo. Quando você tem discernimento. Então Paulo está dizendo aos romanos aqui, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. E ele diz, segunda lição para nós, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Quando a gente não entende o tempo que nós estamos vivendo, a gente começa a andar no piloto automático. Eu devo sair do piloto automático. Um cristão não deve andar no piloto automático. Um cristão não deve andar no ritmo do mundo. Isso é básico da fé cristã. Isso é básico da fé cristã. Um cristão não deve andar no ritmo do mundo. Pode estar numa igreja, pode estar com uma Bíblia, pode participar de um devocional, mas jamais está andando com Cristo. Alguém que anda no ritmo do mundo jamais está andando com Cristo. Também não é aquela pessoa que está andando no ritmo do mundo, não é aquela que você não gosta, que você fica criticando, não. Que você acha que você é mais santo que ela. Não é essa que eu estou dizendo, não. Às vezes é você. O ritmo do mundo, meu querido, é um ritmo ditado por esse tempo, pelo Deus desse século, como diz em Romanos mesmo. Pelo Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitos. E aí o Espírito Santo traz compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Você entendeu então a batalha, a guerra? Você entendeu? Você entendeu, Vanderlei, Josi, Simone? Vocês entenderam a batalha? Estão me entendendo ou não? A batalha que é a compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Eu saí dessa correria. Para de dizer que você está corrido. Eu ainda digo, de vez em quando me escapa essa palavra, mas eu parei de dizer isso. Por que eu parei de dizer isso? Porque eu não preciso, eu posso ter muitas tarefas, mas eu não preciso estar corrido. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Se você está muito corrido, que você não sabe para onde você está indo, então para um minuto, vai orar. E diga, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Aliás, a gente não perguntou. Vamos perguntar para o Espírito Santo? Vamos colocar aqui nos comentários, diga assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Ah, se todo dia nós fizéssemos isso e de fato ouvíssemos o Espírito Santo e o obedecêssemos. Né? Se todo dia nós fizéssemos isso, se todo dia os pastores fizessem isso, se todos os dias os pais fizessem isso, se todos os dias as mães fizessem isso, se todos os dias os jovens fizessem isso. Eu estava me atentando há um tempo atrás, há um grande tempo atrás,
surgiu aquele movimento Eu Escolhi Esperar. Lembra desse movimento? Não? Quem lembra desse movimento? Existe ainda, mas ele enfraqueceu. Quem lembra desse movimento Eu Escolhi Esperar? É um movimento muito legal, tomou conta do Brasil aí num período. É um movimento, lógico, é um movimento, plantou algo e colheu algo. Tem muitas famílias, talvez que estão aqui mesmo, que se formaram nesse tempo, e esse movimento, ele trazia uma bandeira de santidade. A bandeira de santidade que ele trazia fazia com que as pessoas, os jovens que estavam ali, eles se comprometessem a escolher esperar. Esperar o quê? A pessoa certa para a vida deles. Pensar na decisão, guardar teu coração em santidades, ser um homem, uma mulher santa. Muitos decidiram, a partir desse relacionamento, desse tempo, darem o primeiro beijo no altar. Que bom que fizeram isso. Não teve aí uma gravidez precoce, não teve uma decepção enorme. Pessoas que escolheram e ouviram, esse movimento na época, foram felizes, estão felizes. Hoje, seguramente, esses que se casaram nessa época e que seguiram esse movimento, talvez tiveram ali 1, 2, 3, 5 anos de sacrifício, de esforço, mas estão colhendo uma vida inteira de bênçãos. Faz a diferença do que ter um pouquinho de prazer ali e colher um monte de problemas pro resto da vida. Porque a família é coisa séria, não é verdade? Coloca aqui nos comentários aqui, ó. Família é coisa séria. Quem lembra desse movimento aí? Quem lembra desse movimento? Se você não lembra, olha, foi um movimento especial. Eu estava conversando com a Márcia sobre esses dias, pensando sobre isso. Hoje, e já há algum tempo, pelo menos esse período que a gente passou, pandemia, agora esses últimos 2 anos também, não existe mais um movimento como esse. Não existe mais um movimento como esse. Não existe mais um movimento de santidade. Eu pelo menos desconheço. Existe, claro, as igrejas estão sempre falando sobre santidade. As igrejas estão ministrando, tem muitos pastores, líderes ministrando, claro. No entanto, não existe um movimento de santidade. E aí você vê uma decadência muito grande moral, uma decadência muito grande na sociedade. Hoje nós estamos sendo violentados com a imoralidade. Hoje eu me sinto, como homem, como sacerdote, como cristão, como filho de Deus, eu me sinto violentado pela imoralidade. A imoralidade, ela tomou conta de todos os ambientes, inclusive da igreja, a imoralidade. Aquelas igrejas que usam saia comprida, elas estão cada vez mais justas e mais transparentes, mais apertadas e mostrando o corpo. As que não usam saia comprida, os cropped está cada vez menor. Meu Deus do céu, que abuso é aquela roupa. Que abuso é uma roupa dessa. E hoje em dia é roupa que se usa, as pessoas vão na igreja com essas roupas. Nem o ambiente da igreja respeita mais. É o fim da picada. Por que eu estou dizendo isso para você, meu querido? Porque a imoralidade tomou conta. Tomou conta da rede social. Se você abre uma conta numa rede social, a primeira coisa que eles oferecem para você é imoralidade. É a primeira coisa. E vou ser bem sincero para você, eu posso incluir aqui todos. Em algum momento nós colaboramos com isso. Nós dissemos aquela frase assim, não dá nada não. E a gente começou a andar no ritmo do mundo. Começamos a andar no ritmo do mundo, é isso aí. E eu não estou dizendo para você agora começar a brigar com todo mundo, não vai resolver. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de exemplos. Eu e você precisamos de exemplos. E aí vou lançar aqui, quem sabe
você não seja alguém que Deus está chamando para levantar um movimento de santidade. E não existe movimento de santidade sem oração. Sabe o que faz? Sabe o que faz a diferença? A diferença é a oração. Eu digo para você, o que leva a pessoa a constranger, a mudar? O que leva a pessoa a ter transformação? O que leva a pessoa a decidir mudar? O que leva a pessoa a decidir mudar, meu querido, é a oração. Sabe o que falta hoje? Oração. Sabe o que falta hoje? Essa busca pela presença de Deus. É isso aí. É o que eu estou dizendo para você. E estou aqui dizendo para você de todo o coração. O que falta é a oração. O que falta é a busca pela presença de Deus. As pessoas, elas só querem mais uma experiência com Deus, mais um negócio legal. Nós participamos daquele movimento Descende na época. Muito bom a ideia, a inspiração, enfim. Logo em seguida teve o período de isolamento, que também foi algo péssimo em todos os sentidos. Mas enfim, nós tivemos ali aquele período Descende. E o problema de tudo isso é aquele local como um local de santidade, de busca pela presença de Deus, e era sentida a presença de Deus ali. Ali no altar, meu querido, estava repleto de pessoas, alguns, não todos, não os cabeças, mas alguns cantores que hoje estão pulando carnaval, mas alguns adoradores que não adoravam a Jesus, já dava para perceber. Exemplos, sendo colocado como exemplo ali, sendo colocado como alguém para ser visto ali como um exemplo. Essa geração de que você não deve ser religioso, você não deve ser religioso, começou um ensinamento assim, nesse sentido, você não precisa ir na igreja para estar com Deus, começou um movimento assim. E eu entendo o que se estava dizendo, eu disse isso algumas vezes, já pedi perdão por ter dito isso, eu disse de maneira errada. Isso afastou as pessoas da igreja. Hoje as pessoas dizem assim, eu não vou na igreja, mas eu estou com Deus. Ela sabe quem é Deus, ela conhece a Deus, eu não julgo o coração dela. Mas isso enfraqueceu a fé. Isso enfraqueceu a fé. No mínimo, enfraqueceu a fé. No mínimo, trouxe frouxidão na fé. Eu escrevi esse livro, Eclésia, na época desse movimento. Nessa época aí, foi escrito esse livro. E a graça de Deus veio sobre aquele material no ponto de, quando a gente lê o material, a gente encontra um desejo muito grande de ser igreja. As megas igrejas aí de grandes centros, elas tomaram conta de tudo e ótimas igrejas, não estou dizendo que são péssimas igrejas, são boas igrejas. A maioria, pelo menos, são boas igrejas, mas que se venderam à promiscuidade da fé. Eu não estou dizendo de prostituição, meu querido. Eu não estou dizendo da questão só da imoralidade, mas da prostituição da fé. O que eu quero dizer com isso? É o estilo, é o jeito, é o ser moderno, é o tal coisa. É o cara famoso que vai na igreja e arrasta uma multidão, é o cantor famoso. Isso angustia meu coração, isso me inquieta, isso angustia meu coração. Falta temor, reverência. E aí eu vou dizer para você, nós precisamos alcançar uma geração que se perdeu. Nós perdemos uma geração. Nós perdemos uma geração. Nós perdemos uma geração de adolescentes, jovens que hoje estão aí. Estão aí, eu acho que o problema em si não é o uso do boné ou não uso do boné. Mas a questão é o respeito, saber se portar em cada lugar. A questão é saber quem é Deus, não sabem mais. A questão é que eles foram bombardeados, minados por todos os lados, por um pensamento errado das coisas, pela imoralidade. Pela imoralidade. E aí o texto diz o seguinte, comportemo-nos com decência,
como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aí eu pergunto para você, olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou dizendo para você. No que você precisa? No que você precisa despertar do sono? Qual sono você precisa despertar? Qual que é o sono que você precisa despertar? Você que está aqui, qual que é o sono que você precisa despertar? Talvez o sono que você tem que despertar é o dobrar o seu joelho e voltar a orar. O que Deus chamou você para fazer? O que Deus chamou você para fazer? Quais são os planos que Deus colocou no seu coração? Até quando a gente vai empurrar com a barriga esses planos? Até quando a gente vai colocar, né, o que Deus colocou no nosso coração em segundo, em terceiro, em 10º plano da nossa vida? Quando que você vai responder esse chamado? Quando que você vai colocar em prática o que Deus colocou para você? Até quando você vai ficar nesse sono? Quando você vai ficar nesse sono? Até quando você ficará nesse sono aqui, ó? Nesse sono aqui, ó, de ficar discutindo política em momento da palavra de Deus? Até quando? Até quando você vai ficar com essa conversa? É o momento de você despertar do sono. Você é um cristão? Desperta do sono e faz o que a Bíblia diz, o que o Senhor te disse para fazer, o que o Senhor colocou no seu coração. Você não sabe o que fazer? Vai para o lugar de oração. Você não sabe o que fazer? Vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai falar com Deus. Você não sabe o que fazer? Vai dobrar o joelho e fala com Deus. É Deus que vai falar ao seu coração o que você tem que fazer. Naquele tempo de movimento de santidade que eu disse para você que houve, esse eu escolhi esperar, um ótimo, excelente movimento, que grande movimento especial que levantou muitas famílias que hoje estão colhendo os frutos. Algo que marcava esse tempo desse movimento era a oração, a santidade. Não há santidade sem oração. Não há santidade sem busca. Não há santidade sem busca, sem oração. Não há santidade sem desejo pela presença de Deus. E aqui um versículo muito importante. Versículo 14 diz assim: revistam-se do Senhor Jesus. Revistam-se do Senhor Jesus. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Nos revestir da presença de Deus. Sabe o que nós precisamos? Nos revestir da presença de Deus. Eu e você nós precisamos nos revestir de Jesus. É ali que eu e você temos força. É ali que nós encontramos alívio. É ali que nós temos direção. É ali que nós conseguimos resistir o dia mal, porque a Bíblia está dizendo que a noite se aproxima. A noite está se aproximando. O dia mal se aproxima. E o dia mal, meu querido, não é só o dia ruim que acontece na sua vida, não. Porque a gente é muito egoísta e acha que é só o que acontece com a gente que é o problema. Mas o que acontece o problema não é só o que acontece com a gente, o problema é o que está ao redor de tudo isso. Discernimento. Tenha discernimento, compreenda o tempo em que nós vivemos. Compreenda o momento em que nós vivemos. E quem precisa ter esse discernimento são os filhos de Deus. Então tenha esse discernimento. Você precisa de força. Às vezes você está precisando de esperança. Você está precisando de ânimo. Você está precisando de um milagre na sua casa. Você serve o Deus que é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Ele, para mim. E mesmo, como eu digo para você, mesmo que nós estejamos com lágrimas nos nossos olhos, nós vamos clamar, nós vamos orar. Mas a gente precisa sair do meio termo.
a gente precisa sair da vida mais ou menos e é buscar Deus em oração. Sabe o que você precisa fazer hoje? É pensar assim, como está a minha vida de oração? Um grande presidente dos Estados Unidos, tido como talvez o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, e os Estados Unidos é a maior potência mundial. Imagina o compromisso que um homem desse tem. Ele tinha uma sala, ao lado da sala oval, Jimmy Carter é o nome dele. Do lado da sala oval, ele separou uma sala especial para oração. Eu vou terminar com esse testemunho. E todos os dias, sem exceção, ele separava um tempo do seu dia, onde ele entrava nessa sala e ele buscava os conselhos do Espírito Santo. Nós cristãos precisamos buscar o conselho do Espírito Santo. Nós temos que parar de buscar o conselho. O que eu falo para você, você pode considerar, mas não é mais importante do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz o contrário, então você fica com a palavra de Deus. É buscar o conselho do Espírito Santo e pedir, Senhor, guia meu coração, guia minha vida. Como que eu vou resolver isso? Senhor, quem o Senhor quer alcançar hoje? Talvez a sua agenda hoje está pronta, mas eu quero voltar à pergunta do início. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? O que eu e você, Espírito Santo, vamos fazer juntos hoje? E sermos guiados por Ele. Amém? É isso aí. Uma palavra que provoca o nosso coração, a gente se mover, despertar do sono. Então pensa nisso hoje. Qual o sono que eu tenho que despertar? De que lugar que eu tenho que sair? Onde eu tenho que me mover? Qual tem que ser o meu posicionamento? E nós vamos orar, nós vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu vou orar por você. Se você quiser compartilhar aqui motivos, pedidos de oração, pode compartilhar. Nós já temos aí algumas pessoas que nós temos orado constantemente. Está aí o filhinho da Karina, né? O Benjamin, nós estamos orando por ele. Que Deus o fortaleça. Logo, brevemente, essa família estará lá na igreja, né, Karina? Com a graça de Deus. Enquanto você coloca aí o pedido de oração, deixa eu dizer algo para você, algo que você pode fazer. Nós estamos fazendo uma feijoada aqui na nossa igreja, em Corbélia. Eu sei que a maioria das pessoas são de longe. Mas o que eu quero dizer para você? O que você pode fazer? A nossa igreja ela tem um coração muito generoso. A gente sempre faz isso. Você fazendo ou não, a gente vai fazer com certeza. 30, 40, 50 feijoadas sempre é distribuída para famílias que precisam. Ou famílias que não têm condições de comprar. Se você quer fazer uma oferta nesse valor, você manda uma mensagem para mim, pastor, essa oferta é para feijoada. Eu vou marcar uma feijoada comprada. E eu vou entregar na casa de alguma família. E vou dizer para eles, olha, foi Deus quem trouxe para você. Deus tocou o coração de uma pessoa. Não importa de onde você é, de onde você está. Se você quer fazer isso, tá bom? Ou se você daqui quer comprar para sua família também, ou quer abençoar alguém, fique à vontade. Manda uma mensagem para mim. Essa feijoada vai acontecer nesse sábado, tá bom? Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Vamos orar? Deixa eu ver aqui os pedidos de oração. Pela Isa, né, Tânia? Vamos orar por ela. Pelo meu tio, a Giovana está pedindo. Sueli está pedindo pelo Leonardo e Roberta. Nazaré pela família. Pelo Rafael, a Beth Vilela está pedindo. Muito bem. Pelo pai do Isaac, o Fernando está pedindo. Oração pela filha que está com ansiedade. Vamos ver se tem mais algum pedido aqui. Oração pelo Valério, que está passando por um momento difícil. Vamos orar. Nós vamos orar pelo seu João. Nós estamos em oração pela vida dele. Isso aí, ó. Muito bem. Nós vamos orar. Josi Silva, deixa eu só dizer uma coisa para você, minha irmã.
Fica com o teu coração em paz, né? Esquece esse negócio de política, vamos falar da palavra de Deus, né? Nem usa comentário para citar isso aqui. Eu respeito aqui todo mundo, ministro a palavra, então, de coração, né? Vamos ouvir o Espírito Santo, você está certa nisso. Mas esquece de provocar as pessoas aqui com questão de política, isso já nos prejudicou demais, tá bom? O cristão tem que ter o posicionamento na palavra, que a palavra diz, conforme ela orienta, nós lutamos por isso. Nós não temos partido. Eu sou pastor e eu não tenho partido. Eu tenho um coração, eu sou pastor, eu ensino a palavra, então eu só estou parando para falar isso para você, que eu vi que você fez 2 comentários. Para de provocar as pessoas, se enfiar, as pessoas ficam nervosas com isso não faz bem. Talvez você fique nervosa, então você é bem-vinda, mas não usa aqui esse espaço para isso, por favor. Vamos orar pela Liane, vamos colocar diante de Deus nossos líderes, vamos colocar diante de Deus nossas famílias, vamos colocar diante de Deus a nossa casa, nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor querido, eu quero apresentar a Ti as nossas vidas, Pai, quero colocar diante de Ti o nosso coração. Senhor, como o Senhor levanta sempre remanescentes, Pai. Levanta aqui nesse lugar pessoas que levantem a bandeira da santidade, lutem contra a imoralidade. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, abençoe essa geração de adolescentes, jovens que estão aqui diante de nós, Pai. Nós queremos e gostaríamos, Pai, de alcançá-los com o Teu amor. Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, discernimento, de compreensão do tempo que nós estamos vivendo, para nós podermos alcançar o coração deles. Senhor Deus, aqui os guerreiros, as guerreiras de oração, Pai amado, que enfraqueceram, que não oram mais, que não buscam mais, Senhor Deus, que não intercedem mais. Senhor Deus, desperta o coração deles. Senhor Deus, levanta aqui homens e mulheres fortes, segundo a Tua vontade. Senhor Jesus, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas. E Senhor Deus, nós nos revestimos de Ti. É de Ti que nós precisamos, é o Senhor que nós precisamos. Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos agora, Pai, cada pessoa que foi citada aqui. São pessoas que precisam de um milagre. São pessoas que precisam da Sua graça. E o Senhor é bom, Pai. Assim como o Senhor já fez tantos milagres, nós acreditamos, confiamos, depositamos a nossa fé no Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça essa mãe que está cansada, que o Senhor fortaleça essa esposa, esse esposo, que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai, que está sofrendo desse câncer. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a vida dela. Nós pedimos a Tua bênção, Pai. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, abençoe as nossas igrejas, Pai. Que as nossas igrejas conquistem, ganhem a cidade para Cristo. Senhor, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. A gente se vê amanhã, é feriado, mas amanhã eu estou aqui, 6h59 da manhã. Tenha um ótimo dia, meus queridos.